doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, amigos! Inicia-se o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E é com renovada alegria que estamos aqui com a convidada Heloísa Pires, que já esteve em outra oportunidade e deixou muita saudade. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de trabalho. Heloísa, você sempre nos esclarece sobre o relacionamento pais e filhos, que é um tema tão abordado na atualidade, de várias formas e de várias maneiras. Como você percebe essa relação, pais e filhos? Essa relação que foi crescendo no espaço, melhorando, aprimorando. O pai do século XXI que conversa, é um amigo do filho, mas tem que ser pai e amigo, não amiguinho. Mas a gente analisando vê a diferença entre o comportamento da Idade Média, o comportamento da época colonial e o crescendo que vai do século XXIX para o século XXI, exigindo agora que além desse aconchego, desse amor, exista a paternagem, o limite, a conversa através do raciocínio, mas explicando isso pode, isso não pode, fazendo com que o filho se integre à sociedade numa forma perfeita. No século XX e XXI, a velocidade, as mudanças, isso afetou os relacionamentos de pais e filhos. Como é que você observa essa velocidade na evolução, que nós acreditamos na lei de progresso? Como é que vão ficar os relacionamentos entre pais e filhos nesse movimento, Heloísa? Se nós analisarmos as mudanças, nós ficamos parados. Sim. E se analisarmos a dinamização do tempo, embora o tempo não exista à luz da física, mas nós sentimos o tempo no desgaste do corpo físico. Então, infelizmente, existe um tempo na Terra. E essa corrida do tempo exige uma posição mais dinâmica dos pais. E um tempo para a conversa, para o diálogo. Hoje a mãe e o pai saem correndo trabalhar. E as crianças ficam entregues ao computador e escola. As professoras não podem ser mães e pais. Perfeito. As professoras são educadoras. Isso. Cabe aos pais, dentro dessa corrida diária, arrumarem tempo para os filhos, que é um tempo aparentemente gasto hoje, mas recuperado amanhã, com filhos mais desenvolvidos, mais atuantes e mais felizes. Isso é o principal. Antigamente você encontrava uma criança, um jovem, ele te cumprimentava. Sim, abriu a porta do elevador. Vinha correndo, esbarrava em você, pedia desculpa. Hoje não. Hoje alguns têm uma dificuldade incrível até em te olhar, em conversar com você. A computação, o uso do computador, se por um lado aguça os neurônios, por outro lado torna o indivíduo meio antissociável, meio fechado e perturba também o desenvolvimento da linguagem. Eles escrevem oi, abreviam tudo e falam dessa forma. Temos que fazer nas escolas e nos lares um trabalho de recuperação da arte da comunicação, do olho no olho, da alegria e, sobretudo, um trabalho na compreensão dos verdadeiros valores. A bondade, a autoridade, a beleza interior, a ética nos relacionamentos, não contando com o exemplo de uma política partidária que está meio desgastada e alguns até mesmo se expressando na corrupção. Temos que mostrar que além deste mundinho terra, existe um universo luminoso. E nesse universo iluminado existem vários mundos habitados, com gente que se expressa de uma forma muito melhor do que nós mesmos. Irmãos mais velhos, esse sim nosso exemplo.
como Jesus de Nazaré, como Buda, Krishna, Confúcio, Zoroastro, Maomé. O exemplo tem que ser tirado de toda essa caminhada do homem para que essas crianças sejam iluminadas pela esperança e certeza de um futuro luminoso. Você tem um livro, Renovação pelo Amor. E nesse livro você fala de contos. Conta um conto para nós, Heloísa. Eu acho um conto muito interessante de uma senhora que estava mergulhada só nela mesma, como tantos indivíduos permanecem. Para ela, era o centro e o fim de todo o universo. E ela só estava preocupada ainda numa idolatria do corpo físico. Creme aqui, um pouco de creme faz bem, né? Recupera a pele. Mas ela vivia só em função dela mesma. E um dia ela, pensando nela, se dedicando só a ela, esquecida dos filhos e do marido, deitou. E de repente ela viu na televisão, ou seja, na sua mente, no seu pensamento, ela viu uma árvore. Uma árvore que primeiro apareceu linda e depois apareceu com cupins. E a árvore foi caindo, caindo, e a mensagem veio para ela: você fez da sua vida uma árvore cheia de cupins. Acorde, desperte. Ela acorda assustada e pensa: foi só um sonho. Quando ela olha no tapete, estavam os galhos ainda com os bichinhos. Então ela recebeu a mensagem e a partir daí ela procurou se modificar. Não ficar a árvore seca, a figueira seca de Jesus de Nazaré, mas se transformar num arbusto florido que oferece aos seus, ao próximo mais próximo, à família, ao mundo, a beleza do seu ato de amor, de servir ao próximo, de ser útil. Porque somos marcados com o desejo de transcendência, de luzes. Mas para conseguirmos essa realização plena, caminhamos muitas vezes por atalhos escuros. Fazem parte. Experiências menos agradáveis, que são os recursos utilizados por Deus para aprendermos o beabá do amor, o alfabeto do amor. E é interessante que como você falou, nesse símbolo da árvore, tem uma imagem da semente. Se uma semente não se engana, se ela sabe para que veio, imagine cada um de nós. Nós sabemos para que viemos, não é? Então a importância desse mergulho para voltarmos a entrar nessa sintonia, né, de essência. Isso tudo o Espiritismo nos indica caminhos bem seguros, bem claros, não é, Heloísa? E no tempo e no espaço, irmãos mais velhos vieram nos convocar, os druidas, 500 anos antes de Jesus de Nazaré, trazem o convite: olha, você pode, você consegue, seu pensamento é forte, cria, modifica. Sócrates, não seja tolo, a alma quando encarna fica tola, se entrega aos condicionamentos do passado, acorde. Você pode, você consegue. Buda, não se deixe novamente mergulhar em encarnações difíceis. Corte o ciclo, cresça. E o maior, Jesus de Nazaré, sois Deus e sois luzes. Podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Então é ficar dormindo, né? Precisa fazer assim, fechar os olhos, tampar o ouvido para continuar nos atalhos errados desse mundo. E Heloísa, aí eu sempre que vem esses temas, eu sempre fico perguntando, mas como? Você fala desses irmãos que já nos antecederam, você coloca de uma maneira tão bonita e eu fico como? E um dos comos é a educação. E muito se fala em educação. Existem programas educativos, existem políticas de educação e se fala tanto de educação, mas como é para você? Se faz educação, a educação é levada a sério, como é que você vê esse contexto da educação, Heloísa? Na realidade, a nossa sociedade criou uma deseducação. É apenas uma informação, é apenas criar um profissional útil, no sentido, que utilidade é essa que só dá dinheiro? Sim. Que utilidade é essa que permite o desenvolvimento de tantas síndromes desagradáveis, síndromes do pânico, autismo, esquizofrenia, o desânimo que impera, o uso de drogas? Que educação é essa? Não é educação. É deseducação,
é pressão social, é a tentativa de transformar o indivíduo num robô que visa só enriquecer a sociedade ou ele mesmo. Então não existe ainda educação. Existe nos lares bem orientados, existe nas casas espiritualistas bem orientadas, mas é preciso uma conscientização de que educar, como dizia Kant, é desenvolver perfectibilidades. De que educar, como diz o Espiritismo, é desenvolver potencialidades, luzes interiores. Realmente cria-se um indivíduo útil, mas útil no sentido, como diz Daniel Goleman, em QI versus QE, útil no sentido de ser produtivo e feliz, e produtivo em qualquer ponto desse universo infinito. No filme Uma Odisseia no Espaço, há um convite a entender quem pensa melhor, quem vai vencer, o robô ou o homem. Se fosse a vitória do robô, essa educação estaria certo, decorar. Mas o que nós queremos é o indivíduo racional. É o indivíduo capaz de criar, de modificar, de transformar a Terra num mundo melhor. Isso é educar. Agora eu teria uma pergunta para te fazer a respeito de Herculano Pires. Ai, meu Deus, Herculano é meu pai, meu exemplo, meu mestre. Herculano é tão grande que agora saiu outro livro dele, Relação Espírito-Corpo. E eu pensava, não tem mais novidade. Eu já li tudo que o pai podia trazer. Quando eu fui ler o livro, eu fiquei parada. Falei, eu não acredito, mas esse espírito é demais. Aí tem o livro da Nena, Para Sempre, Chico Xavier, onde ela diz que Emmanuel dizia sempre, Herculano é o método que melhor mediu Kardec. E eu pensei, mas é mesmo. Nesse livro ele diz, o corpo não é, o espírito não é dono absoluto do corpo. Kardec explica que existe o ser do corpo, que o corpo oferece resistências, que desenvolveu todo um automatismo que o espírito tem que respeitar. E eu pensei, chega uma hora em que o desgaste do corpo é tão grande que ele vai desalojando o espírito, mostrando a importância do corpo. Um derrame, um infarte, impede a expressão do espírito. Então, naquela lição linda do Evangelho, cuidai do corpo e do espírito, está a síntese da nossa expressão de espírito encarnado. Mas Herculano explica tão bem que eu falei, não, Emmanuel tem razão. É um método que melhor mediu Kardec. Como pai, como professor, como filósofo, eu amo e respeito esse grande espírito, que ainda veio de mãos dadas, e quem conheceu sabe, com uma filósofa, minha mãe, que se dedicou a cuidar do lar, dos filhos e dos necessitados da terra. Eu tive o privilégio nessa encarnação de vir com um casal lindo, Maria Virgínia. Tem a fundação em homenagem a eles, que foi uma ideia do Molina e da Fúvia, Fundação Herculano Pires e Maria Virgínia, em homenagem a esse casal especial que abriu as barreiras do seu lar para todos aqueles que necessitavam, que conservavam a porta aberta para atender aos que precisavam de consolo, de apoio, de carinho, e que no fim fizeram da sua vida uma casa espírita. Na casa do casal funcionava o centro espírita. É um exemplo maravilhoso. A gratidão pela sua presença, eu que agradeço. Heloísa. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. E a gratidão a você que esteve em sintonia com este programa, que é o Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até o próximo.